E temos aí pânico nos Estados Unidos, ó! Ontem, Donald Trump deu uma entrevista aí para um dos maiores programas de entrevista que tem nos Estados Unidos, que se chama 60 Minutes, ou 60 Minutos. Xingou a jornalista de tudo que é nome que você puder imaginar. Ele falou o quê? Isso no dia aí seguinte a um, abre aspas, aí vou colocar entre aspas, atentado que teve contra o Trump. Um atirador conseguiu entrar num evento que estava num hotel de Washington, que é um evento que tem todos os meses entre jornalistas da imprensa que cobrem a Casa Branca. O Donald Trump sempre se recusou a ir a esses eventos. De repente, ele resolveu ir. E não apenas foi, uma coisa bem inusitada aconteceu. Ele chamou toda a cúpula do governo dele para o evento, chamou até a esposa do Charlie Kirk. Charlie Kirk era um ativista de extrema-direita que foi morto com um tiro no pescoço. Pois bem, aí depois a esposa dele estava flertando com o vice-presidente dos Estados Unidos. Aí depois descobriu-se que a esposa dele lucrou $5 milhões com a morte dele. E a esposa dele sempre aparece rindo e tudo mais. Aí falou, que coisa. Até ela saiu do Texas, deixou as filhas pequenas em casa e foi lá pro evento do Trump. E aí, de repente, num evento que tá toda a cúpula do governo dos Estados Unidos, a segurança falha, um atirador entra correndo e consegue atirar. Só que coisa, quando tem lá tiroteios em escolas, é uma coisa comum nos Estados Unidos, quase todos os dias tem tiroteio em escolas, geralmente é um menino de 15, 16 anos que sofre bullying, que não sabe nem usar uma arma direito, vai lá e mata um monte de gente. Quando entra um atirador que ficou meses aí se preparando para isso, numa sala com mais de 1.000 pessoas ali do governo Trump, o cara erra todos os tiros. Ele errou todos os tiros, não acertou ninguém. Nossa, que cara incompetente, né? Pois bem, muita gente começou a se questionar e ver ali que, tem coisa errada nisso aí, tá? Eu fiz até um vídeo no Instagram que eu resumi mais ou menos a situação, dizendo, tem muita coisa que as pessoas estão achando estranhas nesse tiroteio aí contra o Trump. Uma coisa que muita gente achou estranha, primeiro, eu nem cheguei a mostrar no meu vídeo no Instagram, é isso aqui. Primeiro evacuaram o vice-presidente, tá? Aí só depois que foram evacuar o Donald Trump. Ficaram ali, o Trump ainda tá lá, e aí depois que os policiais chegam, aí o Trump ainda cai, ele tropeça. Aí levantam o Trump e ele vai. E aí muita gente achou estranho. Por que tá evacuando o vice-presidente antes, né? Não é comum isso acontecer. Outra coisa bem estranha foi que a porta-voz do governo Trump falou, olha, prestem atenção porque vai ser engraçado, vai ser divertido. Vão ter tiros disparados hoje à noite. Então todo mundo devia assistir esse evento. Ela fala claramente, vão ter tiros disparados essa noite. Aí aconteceu uma outra coisa. A Fox News, que é o canal pró-Trump, estava numa transmissão mostrando uma jornalista que estava no evento. Aí a jornalista começou a contar que, olha, eu estava falando com o esposo da Lewitz. Lewitz é essa loira que eu acabei de mostrar, que é a porta-voz do governo Trump. E a jornalista tá lá ao vivo falando, né, olha, eu estava conversando com o marido dela e alguns minutos antes do atirador chegar, ele falou que eu deveria me manter em um local seguro e porque alguma coisa ia acontecer dali a alguns minutos. E ele parecia muito sério quando ele me falou isso. Falou que bem estranho. Enquanto a jornalista falava, tiraram ela do ar. Aí tiraram a jornalista do ar na Fox. Ficou uma coisa estranha, né? Pô, peraí, primeira porta-voz diz que terão tiros disparados hoje à noite. Aí uma jornalista diz, o marido dela me avisou e falou pra eu me manter num lugar seguro, porque ia acontecer uma coisa ali e ele falou de maneira séria. Aí tira ela do ar. Tira porque, na rede de TV do Trump ela vai aí acabar com a narrativa do Trump, aí é um problemão, né? Aí uma coisa que chamou a atenção de muita gente foi que logo depois eles foram para um evento onde o Trump falou, olha, é por isso que eu preciso do meu salão de bailes. Se você não sabe, o Trump está construindo um salão de baile na Casa Branca, que na verdade é um bunker. O salão de baile é a desculpa, ele quer fazer um bunker, o mais seguro do mundo, ele quer construir ali ao lado da Casa Branca. Aí você vai ver, olha aqui a Casa Branca, o tamanho da Casa Branca. Olha o tamanho do salão de bailes que o Trump quer fazer. É maior que toda a Casa Branca. Até se contar aqui a parte administrativa que fica anexa, o salão de bailes é maior. E é mais alto também, tá? O projeto não mostra a altura dele. Numa arquitetura diferente, um estilo de arquitetônico diferente. Falou, o quê? Ele vai pegar lá o prédio histórico e ele tá construindo o negócio. E aí tem uma coisa. O Trump diz que ele está pagando por isso. $400 milhões. E que como ele está pagando, quem coordena o projeto todo é ele. Tem que ser do jeito que ele quer. A casa é minha e eu tô fazendo. Só que a Casa Branca não é dele, a casa é do governo dos Estados Unidos. Mas ele trata como uma reforma numa casa dele, que ele coordena e faz o que bem entende. Muitos rumores nos Estados Unidos de que o Trump quer usar esse bunker para, se ele desatar uma terceira guerra mundial, ou se ele tentar dar um golpe e fracassar, ele se tranca no bunker e ele governa o país de dentro do bunker pelo tempo necessário. E aí ninguém vai conseguir acessar isso. Aquela pouca coisa, né? Essa teoria que muita gente tem, e o Trump não nega, ninguém do alto escalão do governo Trump nega isso. Logo depois, nessa coletiva aí em que o Trump estava falando, olha, eu preciso realmente do meu
ali do meu salão de bailes e tudo mais, ele chama ballroom, salão de bailes. Foi tirada uma foto enquanto o Trump falava, aí você vai ver o rosto das pessoas. A esposa do Trump rindo, vice-presidente rindo, olha a cara da porta-voz do Trump, aqui esse é o secretário de guerra rindo. Tem uma foto maior, que eu não sei porque sumiu, acho que eu salvo aqui no Twitter, mas se a pessoa deleta o post original, some. Mas na foto aparece, a única pessoa que tá com cara de bunda é o Marco Rubio. Marco Rubio é aquele que é o contato da família Bolsonaro nos Estados Unidos e que tá sendo cada vez mais escanteado. Aí muita gente começou a comentar nas redes sociais falando, olha, me parece que tinha uma coisa aí planejada para ter um atentado, algumas pessoas sabiam e outras não. E aí, inclusive, ó, o marido da porta-voz do Trump sabia e estava avisando a repórter que estava na mesa dele ali, ó, se mantenha segura aí nos próximos minutos. Eles falaram, ó, que coisa. E outras pessoas, principalmente jornalistas, não sabiam. E alguns membros aí do governo Trump também pareciam não saber. Olha, no momento em que os tiros foram escutados, olha a cara da esposa do Trump e olha a cara dele olhando para a esposa. Ele parece até que tá sentindo prazer de ver ela com medo assim. Você fala, pô, bem estranho, né? Bem estranho. E aí tinha ali supostamente ali um mágico, um ilusionista, estava fazendo um truque ali para eles, mostrando uma coisa ali com um papel, com alguma coisa escrita no papel. Muita gente estava curioso para saber. Pelo que eu vi no vídeo, tem a ver ali com o truque de mágica que ele estava fazendo, não era alguma coisa de mas ela olha assustada pros tiros e o Trump parece que ele já sabia. Depois, como pegou mal, perguntaram ao Trump por que ele não reagiu e tudo mais, ele falou que ele achou que tinha caído uma bandeja. Logo depois, inúmeras contas invadiram as redes sociais, inúmeros, dizendo, não sei se vai dar para ler aqui, eu vou aumentar aqui a tela, aí você vai conseguir ler. É por isso que nós precisamos do Salão de Festas do Trump. Salão de Festas do Trump. São inúmeros posts. Estamos falando aqui de mais de 1000, coordenadamente falando que precisamos aí do Salão de Festas do Trump. De contas aí que tem todo o tipo de serem contas robôs, tá? Que coisa. Lembrando, no dia 17 de abril, um juiz federal dos Estados Unidos suspendeu a execução da obra do Salão de Festas do Trump. Então ele estava aí, a obra estava indo, ele mandou acelerar a obra esse ano, que ele quer isso pronto antes da eleição de 2028, e aí um juiz simplesmente mandou parar. Ele parou primeiro no dia 31 de março, teve a ordem judicial, aí parou a obra. Aí o Trump recorreu, no dia 17 de abril o juiz tomou a decisão, falou, não vai voltar a obra, ponto final e acabou. Então agora vai para as instâncias superiores até talvez chegar aí à Suprema Corte, então vai ser uma briga judicial se o Trump pode ou não fazer isso. E aí, que coisa, né? Menos de 15 dias depois do juiz paralisar a obra, menos de 10 dias depois, o que acontece? O Trump resolve no evento que ele nunca vai, ocorre um atentado, e aí todo mundo fala, inclusive o Trump e seus apoiadores, precisamos do salão de festas na Casa Branca, aquela coisa. Tinha algumas pessoas que claramente não estavam sabendo do que ia acontecer. Isso se essas teorias todas forem verdade, isso tudo for realmente... Comenta aí sua opinião, Plantonis. Se isso tudo foi realmente aí combinado e tal, aparentemente algumas pessoas não sabiam. Esse aqui é um dos maiores ativistas de extrema-direita dos Estados Unidos. Usou a esposa grávida como escudo humano. É isso aí, tá? Ele foi saindo, ele se escondia atrás da esposa. Ele falou, o quê? Mas o quê? Fica ainda com a mão no peito da esposa de escudo humano, tá? Escudo humano, esposa grávida. Esses são os corajosos. Aí muita gente começou a ficar maluca. Maluca, eu falo assim, explodiu a cabeça de muita gente, porque uma conta chamada Henry Martinez foi criada no Twitter em 2023 e é uma conta que tem só um post. E o post dessa conta, Henry Martinez, é justamente o nome do atirador. Eu falo, pô, que estranho, né? Uma conta que tem som. E o post ele escreveu aqui em 2023, Cole Allen. Muita gente questionou se, olha, será que algum funcionário do Twitter consegue mudar a data do post? Fazer alguma coisa assim? Segundo o Grok, e segundo gente que já trabalhou no Twitter, é impossível praticamente trocar a data de um post. Ou seja, eu posto agora e coloco que foi em 2023. Tá, aí muita gente falou, que estranho. Essa conta tem como foto esse meme aqui. Esse é o meme da conta aí. É um meme chamado Pepe. E tem como foto de perfil essa imagem aqui, que é uma imagem de um site chamado Esse site aí chamado Máquina do Tempo foi criado exatamente dizendo que, olha, máquinas do tempo existem e você pode criar a sua e tudo mais. E aí tá aqui, ó, essa imagem aqui. Quando você pega essa imagem é, na verdade, uma pixelização dessa imagem aqui, que foi o primeiro atentado, entre aspas, que o Trump sofreu. Você pegar aqui, tudo na imagem, ó, você consegue ver aqui a cabeça, você consegue ver o braço levantado, você consegue ver, tudo dessa imagem aqui vem para essa imagem aqui, ou seja, uma pixelização dela. Que estranho. Lembrando que esse atentado aí contra o Trump foi em 2024.
Claro, a pessoa pode ter trocado a imagem ali, e obviamente o que aconteceu, depois que fez o post em 2023. O post de 2023 é uma coisa, você pode trocar foto de perfil, trocar a imagem de capa do seu perfil, sem que apareça quando isso foi feito, tá? Então, não quer dizer que a pessoa em 2023 previu ali que aconteceu atentado contra o Trump e ainda previu o nome. É bem estranha a parte do nome tá sendo escrito. Essa parte é bem estranha. Outra coisa que muita gente percebeu é o seguinte: tem uma policial aqui, olha bem pra essa mulher aqui. Uma policial que tá falando pra todo mundo, move, falando, saiam. Essa policial aí, ela estava também no primeiro atentado que teve contra o Trump. Ela aqui. Aí muita gente até falou, olha, é uma mulher que você vê que ela não tem ali um porte físico avantajado de uma pessoa ali fitness e tudo mais. Geralmente, com esse porte físico dela, ela não passa na prova para ser uma agente do serviço secreto. Só que começaram a investigar, e isso já tinha sido investigado antes, porque ela chegou até a virar meme nos Estados Unidos, porque ela não é do serviço secreto. Investigaram, ela não é do serviço secreto, ela não é de nenhum órgão ali que faz a segurança do Trump. E ela tava lá por quê naquele dia? Aí, de repente, ontem aparece a mesma mulher. Aí todo mundo fala, pô, bem estranho. Bem estranho. Se você sabe aí no Brasil, a prova para entrar na polícia é difícil pra caramba o exame físico. É bem difícil. Nos Estados Unidos, para entrar no serviço secreto ou na força de segurança presidencial, é muito mais difícil. É a força de elite. Aí, de repente, tá lá a mulher e ela só aparece quando tem algum atentado contra o Trump. Você falou, pô, bem estranho. Nisso aí no Brasil, o Flávio Bolsonaro foi comentar o atentado contra o Trump e falou que, isso pode acontecer no Brasil também. Violência política é inadmissível, mas isso pode acontecer. Já aconteceu uma vez no Brasil. E pode acontecer de novo esse ano. Ele falou o quê? É a mesma estratégia da extrema-direita. O Trump estava no seu pior momento em popularidade. A Fox, quem me segue lá no Twitter viu, eu mostrei vídeo aí essa semana, até a Fox News foi obrigada, em clima de velório, a falar que o Trump está com 70% de reprovação. Reprovação de 70%. Aí, de repente, ele sofre um atentado. Vamos lembrar em 2018 o que aconteceu no Brasil? Eu lembro muito bem o que aconteceu em 2018, né? De repente, um atentado. Aí agora, o Flávio Bolsonaro já tá avisando. Eu lembro que em 2018, o Bolsonaro chegou a avisar uns meses antes. Ele falou, olha, pode ser que atentem contra a minha vida. Aí agora a mesma coisa, o Flávio avisa. Então você já sabe que se acontecer alguma coisa aí no futuro contra o Flávio, está avisado, tá? Que coisa, né? Aconteceu isso contra o Trump, aí muita gente ficou mostrando. Nos últimos meses, eu vi vários posts. Eu não mostrei aqui no Plantão Brasil porque são vários, são muitos posts e não tinha ali uma coisa para fazer um vídeo só sobre isso. Mas muita gente mostrou o seguinte. Olha esse vídeo aqui. Isso aqui foi o primeiro atentado contra o Trump. Aí você vai olhando o vídeo, teve lá o chute e tudo mais, aí de repente os policiais chegam e posicionam os fotógrafos no local certo. Fala, vem pra cá, fotógrafo. O fotógrafo foi lá pro lugar certo. Aí, de repente, baixaram a bandeira. Logo depois do atentado, ficaram ali e o Trump sobe. E aí aquela foto lá, que foi a foto dele com o braço assim pra cima, a bandeira atrás, que até analistas falaram, essa foto parece muito bem feita, de tal maneira ali que parece até uma coisa encenada essa foto, porque tem todos os elementos, a mão do Trump com a bandeira forma um triângulo e não sei o quê. E aí teve matéria aí na imprensa, até na imprensa estadunidense, que analisava a foto ali do ponto de vista da semiótica por métodos e falava, olha, foto perfeita. Que coisa. Aí muita gente ficou falando, eu até cheguei a publicar no Twitter, os bolsominions se irritam. Essa aqui é a orelha do Trump. Orelha do Trump, 2 semanas depois dele levar um tiro, tá? Essa aqui tá a orelha dele. Aí eu até coloquei, essa aqui é a orelha do Evander Holyfield, 30 anos depois de ser mordida pelo Mike Tyson, tá? Aí você vê aqui, fala, pô, que estranho. Aí tem gente que falou, Bolsominion, seu lixo, foi de raspão, amigo. Viu o tanto de sangue que saiu daquela orelha? Isso aqui parece ser raspão. É uma quantidade de sangue exagerada para uma orelha que não tem nenhum sinal de que foi nem sequer beliscada. Aliás, orelha, qualquer pessoa ali que já machucou a orelha deve saber, não sai essa quantidade absurda de sangue da orelha, a não ser que realmente arranca um pedaço. Do Holyfield, que perdeu quase metade da orelha na época, não saiu essa quantidade de sangue. Alguns vão falar, Thiago, pode ser que o Mike Tyson engoliu o sangue, não sei. Mas olha, não saiu. Depois, não saia tanto. O Trump, um tiro, fez isso tudo. Tá bom, tá ótimo. Mas você vê que lá nos Estados Unidos, muita gente tá questionando. Aí o Trump, olha só outra coisa que parte aí do Trump. De repente apareceu aí o manifesto do atirador. Nesse manifesto, o atirador diz que o alvo dele é o Trump, que ele, como alvos ele tem ali oficiais de altas patentes e tudo mais, que os funcionários do hotel não são alvo dele. Aí, o que acontece? O atirador fala que ele fez isso porque ele não pode ser governado por um pedófilo, estuprador, não sei o quê, e falou um monte de coisa, mas não disse o nome Trump. A repórter, no 60 Minutes, perguntou isso pro Trump. Ele xingou a repórter de tudo que é nome.
Ele falou, uma pessoa doente que escreveu isso, é um terrorista doente quem escreveu isso. O que tá o pessoal do Trump agora fazendo? A narrativa deles. Quem quiser usar os arquivos de Epstein para dizer, e esses arquivos eles comprovam por A mais B, não há dúvidas de que o Trump é um pedófilo estuprador, tá? Isso não há dúvidas. Mas o que eles estão fazendo? Quem chamar o Trump disso, você é um doente, igual o terrorista doente que tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos. E aí passaram aí a xingar toda a oposição que use os arquivos de Epstein pra falar o correto, que é o Trump é isso tudo. Então, até o manifesto do atirador criou para o Trump uma narrativa positiva para ele desviar o foco dos arquivos de Epstein e para ele ter uma resposta a todo mundo que use isso para atacá-la. Você fala, caramba, quanta conveniência num ataque assim que deixou todos vocês rindo. Todo mundo rindo, você vê a cara de sorriso ali da porta-voz do Trump, é aquela cara de alguém que está escondendo um segredo mesmo. Assim. Olha só. Deixa aí sua opinião. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!